Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Vamos ser diretos. Esqueça as palavras difíceis e a conversa mole. Existe um veneno se espalhando pelo Brasil. Você o sente todos os dias. É o veneno do cinismo, da vergonha e da mentira, injetado na nossa veia por uma elite que odeia tudo o que você ama. Sua família, sua fé, seu país e sua liberdade. Os traficantes desse veneno têm nome. São os professores universitários que ensinam seus filhos a odiarem o Brasil. São os artistas lacradores que cospem no prato em que comem. São os jornalistas da grande mídia que torcem contra o nosso povo. E são os historiadores de boutique, tipo Peninha, que transformam a história gloriosa dos nossos heróis em uma piada de mau gosto, para que você se sinta pequeno, fraco e culpado. O Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Eles querem você de joelhos, desmoralizado, dependente, aceitando as migalhas que eles jogam do alto de seus apartamentos de luxo. Eles achavam que tinham vencido, achavam que a juventude era deles, que o futuro estava garantido. Eles só não contavam com uma coisa. Eles não contavam com o surgimento de um guerreiro, um leão, uma lenda chamada Charlie Kirk. A história de Charlie Kirk não é só a história de um americano. É um manual de instruções sobre como lutar e vencer a guerra pela alma de uma nação. É a prova de que um único homem, com coragem e falando a verdade, pode iniciar um incêndio que queima a tirania até as cinzas. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é para os fracos de coração. É a história de como destruir a esquerda e retomar o que é nosso. Charlie Kirk não nasceu em um berço de ouro. Ele era um garoto normal de um subúrbio americano, um escoteiro que aprendeu desde cedo sobre honra e dever. Mas ele tinha algo que a esquerda não suporta: olhos para ver a verdade. Na escola, eles tentaram envenená-lo, assim como fazem com nossos filhos aqui no Brasil. Entregaram a ele um livro de economia que era pura propaganda socialista, lixo disfarçado de educação. 99% dos alunos teriam engolido a mentira, mas Charlie não. Aos 17 anos, ele fez o que a esquerda mais teme. Ele não ficou calado. Ele escreveu um artigo e expôs a farsa. Foi para a TV e, com a confiança de um gigante, debateu e venceu. Ali ele descobriu o segredo sujo da esquerda. Eles são um tigre de papel. Parecem fortes, gritam alto, mas quando você os confronta com fatos e lógica, eles se desmancham como areia. Ele olhou para as universidades e viu o que elas realmente são: campos de concentração para a mente, onde os jovens entram cheios de sonhos e saem como zumbis repetidores de slogans, endividados e odiando seu próprio país. Ele disse: eu não vou participar disso. Enquanto a esquerda brasileira idolatra o diploma como um passe para a arrogância, Kirk o desprezou. Ele sabia que a verdadeira sabedoria não estava naquelas salas mofadas, mas na arena da vida real. Então, aos 18 anos, ele fez o impensável. Ele fundou a Turning Point USA. Pense nisso. Um garoto, sem dinheiro, sem contatos poderosos, apenas uma ideia, uma chama no coração. Ele decidiu criar um exército para invadir o território mais sagrado do inimigo, os campi universitários. Ele ia levar a guerra até a porta deles. A esquerda não tinha ideia do pesadelo que estava prestes a se materializar. A esquerda brasileira, liderada por figuras como Peninha, construiu sua carreira sobre uma grande mentira: o complexo de vira-lata. Eles querem que você acredite que o Brasil é um erro, que nossa história é uma vergonha, que somos incapazes e que precisamos deles, a elite iluminada, para nos guiar. É a maior fraude intelectual já perpetrada contra um povo. Charlie Kirk era o antídoto para esse veneno. Ele era a personificação do orgulho nacional. Ele não pedia desculpas por amar seu país. Ele celebrava sua história, seus heróis e seus valores. Ele não via a América como perfeita, mas como a maior força para o bem que o mundo já conheceu. E ao fazer isso, ele nos deu o mapa para a nossa própria libertação. A
Turning Point USA tornou-se uma máquina de guerra cultural. Suas conferências não eram eventos chatos de política, eram shows de rock da liberdade. Eram eventos cheios de energia, música e milhares de jovens patriotas que estavam fartos de serem silenciados. Enquanto a esquerda promovia espaços seguros para seus floquinhos de neve não ouvirem ideias diferentes, a TPU-SA criava campos de treinamento para guerreiros. O maior gênio de Kirk foi o Prove Me Wrong. Ele ia para o coração do território inimigo, sentava-se e desafiava. Tentem me refutar. Era um ato de coragem tão puro que a esquerda não sabia como reagir. Eles mandavam seus melhores alunos, cheios de slogans da lacrosfera, e Kirk os desmantelava, um por um, com calma, lógica e fatos. Ele não estava apenas vencendo debates, ele estava humilhando publicamente uma ideologia inteira. Cada vídeo viral era um míssil atingindo a credibilidade da esquerda. Ele mostrava ao mundo que os professores gênios e os especialistas da mídia estavam enchendo a cabeça dos jovens com lixo tóxico. Enquanto a esquerda brasileira empurra os jovens para a depressão, o vitimismo e a dependência do Estado, Kirk lhes entregava a mensagem mais poderosa que existe. Você é livre. Você pode construir o que quiser. O capitalismo não é seu inimigo. É a ferramenta que vai te permitir realizar seus sonhos. Ele estava criando uma geração de leões, enquanto a esquerda só sabe criar ovelhas. Com a chegada de Donald Trump, a guerra esquentou. Kirk se tornou um dos generais de Trump na batalha pela alma da América, e ele começou a mirar nos ídolos de barro da esquerda, os mesmos que a mídia brasileira tenta nos forçar a adorar. A fraude da ideologia de gênero. A esquerda declarou guerra à biologia. Eles nos disseram que homens podem engravidar e que crianças de 5 anos sabem seu gênero. Era uma insanidade em massa. Enquanto muitos na direita tinham medo de falar, Kirk foi para a linha de frente. Ele chamou isso pelo nome que merece: abuso infantil e uma guerra contra a realidade. Ele defendeu as mulheres e as crianças com a fúria de um pai protegendo sua família. Ele se recusou a dobrar os joelhos para a loucura, a declaração do racismo disfarçado da teoria crítica da raça. Eles inventaram uma teoria que diz que tudo se resume à cor da sua pele, que algumas raças são opressoras e outras oprimidas. É o racismo mais nojento, empacotado como justiça social. É a mesma tática usada no Brasil para jogar negros contra brancos e criar uma guerra que não existe. Kirk expôs essa farsa. Ele lutou pelo sonho de Martin Luther King de julgar as pessoas pelo caráter, não pela cor. Ele lutou pela união, enquanto a esquerda só sabe dividir para conquistar. A tirania da cultura do cancelamento. A arma final da esquerda covarde. Se eles não podem te vencer no debate, eles tentam te destruir. Tentam te fazer perder o emprego, seus amigos, sua vida. Charlie Kirk se tornou o escudo dos cancelados. Ele usou sua plataforma gigantesca para lutar por cada pessoa que a multidão progressista tentava destruir. Ele mostrou que, se você não recuar, se você lutar, a multidão é só um bando de valentões covardes. Ele não era polarizador, ele era um clarificador. Em uma era de mentiras, falar a verdade é o ato mais revolucionário. E cada verdade que ele falava era como uma marretada nas fundações do templo da esquerda. Depois de anos na trincheira, Kirk entendeu a verdade mais profunda. A luta não era apenas entre capitalismo e socialismo, ou direita e esquerda. A batalha era muito maior. Era entre o bem e o mal, entre a fé e o niilismo, entre Deus e aqueles que querem se colocar em seu lugar. A esquerda odeia a religião, odeia a família, odeia qualquer coisa que dê ao indivíduo força, propósito e um código moral que não venha do Estado. Eles querem um povo sem raízes, sem fé, porque um povo assim é fácil de controlar. Kirk percebeu isso e foi all-in. Ele começou a falar abertamente sobre a necessidade de a nação voltar para Deus. Ele fundou a TPUSA Faith. Ele lembrou a todos que nossos direitos não vêm de um político ou de um pedaço de papel. Eles vêm do Criador. E por isso, nenhum governo tem o direito de tirá-los. Isso foi o que selou seu destino. Para a esquerda, atacar a política é uma coisa.
Atacar a fé deles, a religião do Estado e do secularismo é uma blasfêmia imperdoável. Eles o desumanizaram por anos. A mídia, os acadêmicos, os políticos chamaram-no de fascista, de nazista, de monstro. Ensinaram a seus discípulos que ele não era uma pessoa, mas um obstáculo a ser removido. E em 10 de setembro de 2025, um de seus discípulos obedeceu. O tiro que o matou não foi o fim, foi a sua coroação. Eles tentaram enterrar um homem, mas transformaram-no em uma semente. Eles queriam silenciar uma voz, mas a transformaram em um eco imortal. Sua morte foi a prova final e sangrenta de que a ideologia da esquerda, quando levada à sua conclusão lógica, não leva ao debate, mas à violência, não leva à utopia, mas à tirania. A vida de Charlie Kirk é um presente para o Brasil. Ele nos mostrou o caminho. Ele nos provou que a vitória é possível. Ele nos ensinou a lutar. A destruir a mentira do complexo de vira-lata com o orgulho de nossa história e de nosso povo. A destruir a fraude socialista com a verdade da liberdade econômica. A destruir a insanidade da ideologia de gênero com a clareza da biologia. A destruir a tirania do politicamente correto com a coragem de falar a verdade em voz alta. O legado de Charlie Kirk não está em um túmulo, está em cada jovem que decide não aceitar a doutrinação de seu professor. Está em cada pai que luta para proteger seus filhos. Está em cada brasileiro que olha para nossa bandeira e sente orgulho, não vergonha. A batalha agora é nossa. O bastão foi passado. O espírito do guerreiro imortal vive em nós. A pergunta não é mais o que ele faria. A pergunta é o que você vai fazer. Se você sentiu o fogo desta mensagem, se está farto de ser silenciado e pronto para lutar, então seu primeiro passo começa agora. Dê um curtir neste vídeo para que o algoritmo não consiga escondê-lo. Comente aqui embaixo, eu não vou me calar, para mostrar que você faz parte deste exército. E o mais importante de tudo, inscreva-se no canal e clique no sino, porque esta é a sua convocação. A guerra começou. Escolha o seu lado.